Sabias que escondida nas páginas da Bíblia, no meio de relatos antigos e testemunhos de fé, Deus deixou revelado um segredo de saúde, que está disponível há milhares de anos, mas que a maioria dos crentes nunca descobriu. Não estou falando de alguma teoria médica moderna ou de uma descoberta farmacêutica recente. Estou falando de 5 alimentos específicos, mencionados nas Escrituras. Alimentos que o próprio Deus projetou com propriedades sobrenaturais, para restaurar o teu corpo, especificamente para aliviar e curar a dor da artrose, que tem roubado a tua qualidade de vida, a tua mobilidade, a tua capacidade de servir a Deus, com a plenitude que desejas. E a razão pela qual provavelmente nunca ouviste falar disso na tua igreja, a razão pela qual o teu pastor nunca pregou um sermão inteiro sobre essas hortaliças bíblicas com poder de cura, é porque o inimigo tem trabalhado sistematicamente para manter essa revelação escondida. Porque quando os filhos de Deus descobrem que o Criador não se preocupa apenas com a salvação eterna deles, mas também com o bem-estar físico presente, quando entendem que a cura não é apenas um milagre instantâneo, que pode acontecer ou não, mas que também vem através da obediência a princípios de saúde que Deus estabeleceu desde o princípio da criação, algo poderoso se ativa. Ativa-se uma fé que não apenas espera passivamente, mas que age com sabedoria. Permite-me ser completamente transparente contigo, desde o início desta mensagem. Se estás aqui procurando uma solução mágica instantânea, onde amanhã acorda sem nenhuma dor, depois de comer uma hortaliça, provavelmente vais te decepcionar. Mas se estás aqui porque queres conhecer alimentos com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e regenerativas, que quando consumidos de forma consistente e combinados com fé genuína, podem trazer alívio real e progressivo à tua condição, então estás no lugar certo. O que vou compartilhar contigo hoje não é apenas informação nutricional secular, embrulhada em linguagem religiosa. É revelação bíblica, confirmada pela ciência moderna, que comprova o que as Escrituras sempre declararam, que Deus é um Deus de ordem, um Deus de design inteligente, um Deus que criou este mundo com tudo o que é necessário para a saúde e o bem-estar dos seus filhos. E quando combinas o conhecimento desses alimentos bíblicos com oração genuína, com fé ativa, com obediência aos princípios de mordomia que Deus estabeleceu para o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, começas a experimentar resultados que vão além do que a medicina convencional pode explicar completamente. Agora, antes de revelar quais são essas 5 hortaliças bíblicas específicas que têm poder para aliviar a tua artrose, preciso que entendas algo fundamental sobre como funciona a cura no reino de Deus. Muitos cristãos foram ensinados que existe uma divisão absoluta entre o natural e o sobrenatural, entre o que tu fazes e o que Deus faz, entre medicina e milagre. Mas essa não é a perspectiva bíblica completa. A Bíblia nos mostra repetidamente que Deus opera por meio de meios naturais, para produzir resultados sobrenaturais. Quando Jesus curou o cego, usou lama feita com a sua saliva. Quando Eliseu curou as águas amargas, usou sal. Quando Naamã foi curado da lepra, teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Vês o padrão? Deus não está limitado a operar apenas de uma maneira. Ele pode curar instantaneamente com uma palavra, e já o fez milhares de vezes, mas também pode curar progressivamente, através da obediência a princípios de saúde que Ele mesmo estabeleceu na criação. E ambos são igualmente milagrosos, porque ambos requerem fé. Ambos reconhecem Deus como a fonte última de toda cura. Ambos glorificam o seu nome quando testemunhamos os resultados. A artrose, essa condição degenerativa que afeta as tuas articulações, que causa inflamação crônica, que produz aquela dor aguda que te acorda à noite, que te faz duvidar se conseguirás continuar trabalhando, servindo, vivendo com a vitalidade que desejas.
não é apenas um problema físico isolado. É uma manifestação de algo mais profundo. Vivemos num mundo caído, onde a doença, a dor e a degeneração são consequências do pecado que entrou na criação. Mas a boa notícia, a notícia gloriosa que precisas abraçar hoje, é que Jesus veio não apenas para te salvar do pecado, mas para restaurar tudo que o pecado destruiu, incluindo o teu corpo. E enquanto esperas a ressurreição final, onde receberás um corpo glorificado, sem dor nem limitações, Deus te deu ferramentas práticas para experimentares alívio e restauração agora nesta vida presente. Uma dessas ferramentas são esses alimentos específicos que ele mencionou na sua palavra. Alimentos que crescem da terra que ele criou. Alimentos projetados com compostos químicos, perfeitamente equilibrados, para combater a inflamação, reduzir a dor e promover a regeneração do tecido danificado. E se o que estou dizendo está ressoando no teu espírito, se algo dentro de ti está despertando para a possibilidade de que Deus realmente se importa com a tua dor física e que tem respostas práticas para ti, preciso que faças algo agora mesmo antes de continuar. Inscreve-te neste canal imediatamente e ativa o sininho das notificações, porque vou continuar trazendo conteúdo que conecta a verdade bíblica com aplicações práticas para a tua vida diária. Não é religiosidade vazia que te faz sentir espiritual por um momento, mas te deixa exatamente onde estavas. É ensino transformador, que produz mudança real, cura real, liberdade real. E depois de te inscreveres, deixa um comentário agora mesmo dizendo: acredito na minha cura. Porque quando declaras essa verdade publicamente, quando a escreves onde outros podem ver, estás fazendo uma proclamação de fé que tem peso no reino espiritual. Não é superstição, não é fórmula mágica. É simplesmente reconhecer que as tuas palavras têm poder, que o teu testemunho importa, que a tua declaração de fé abre portas no invisível, que afetam o visível. Deixa-me contar-te algo que provavelmente nunca consideraste. Por que achas que a Bíblia dedica tanto espaço para falar sobre comida, sobre agricultura, sobre colheitas, sobre alimentos específicos? Não é preenchimento literário, não é simplesmente contexto cultural irrelevante para nós hoje. Deus estava revelando princípios eternos sobre como Ele projetou a criação para sustentar a vida humana. Quando lê sobre a terra que mana leite e mel, quando lê sobre os primeiros frutos, quando lê sobre as festas que celebravam colheitas específicas, quando lê sobre alimentos limpos e impuros, Deus estava ensinando ao seu povo que existe uma conexão profunda entre o que comes e o teu bem-estar total, espiritual, emocional e físico. Não pode separar essas áreas, porque Deus te criou como um ser integrado. O que afeta o teu corpo afeta a tua alma. O que afeta a tua alma afeta o teu corpo. E quando ignoras os princípios de saúde que Deus estabeleceu, quando negligencias o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, quando comes qualquer coisa, sem discernimento nem sabedoria, estás abrindo portas para a doença, para a dor, para condições degenerativas como a artrose. Agora sei que alguns estão pensando: mas eu oro pela cura, leio a Bíblia, vou à igreja fielmente, porque continuo sofrendo com essa dor. E essa é uma pergunta legítima, que merece uma resposta honesta. Às vezes Deus permite o sofrimento por razões que vão além da nossa compreensão imediata, razões que têm a ver com moldar-nos, refinar-nos, levar-nos a um lugar de dependência mais profunda nele. Paulo tinha o seu espinho na carne, que Deus não removeu, apesar das suas orações repetidas. Mas também é verdade que às vezes continuamos sofrendo, simplesmente porque não aplicamos a sabedoria que Deus já nos deu. É como orar por provisão financeira, mas nunca trabalhar, ou orar por um casamento restaurado, mas nunca mudar os padrões destrutivos, ou, neste caso, orar pela cura da artrose, mas nunca fazer mudanças na tua alimentação.
Nunca incorporar os alimentos anti-inflamatórios, que Deus criou especificamente para esse propósito. Deus raramente faz por ti o que te deu capacidade e conhecimento para fazer por ti mesmo. Ele espera que colabores com Ele, que assumas responsabilidade pela tua mordomia, que apliques a sabedoria que Ele te revela. E quando fazes, quando combinas a oração com a ação obediente, quando misturas a fé com a sabedoria prática, é aí que ocorrem os milagres mais belos. Respira comigo por um momento. Faz uma pausa, porque o que vem agora é realmente importante, e não quero que percas. Vamos entrar na revelação específica dessas 5 hortaliças bíblicas. Mas antes preciso preparar o teu coração para receber corretamente. Não como simples informação que acumulas e esqueces. Não como dados interessantes que compartilhas casualmente numa conversa, mas como revelação divina, que tem potencial para mudar completamente a tua experiência de saúde. Quando Deus revela algo, quando te mostra uma verdade que estava escondida, a tua resposta correta não é ceticismo nem indiferença. A tua resposta correta é gratidão misturada com obediência imediata. É dizer: Senhor, obrigado por me mostrar isso, e vou agir sobre isso agora mesmo. Porque o conhecimento sem aplicação não produz transformação. Pode saber tudo sobre essas hortaliças e continuar sofrendo a mesma dor, se nunca as incorporares à tua alimentação. Então, enquanto lês, decide no teu coração que não vais apenas ouvir, mas que vais obedecer, que vais implementar, que vais ser praticante da palavra e não apenas ouvinte. A primeira hortaliça bíblica que vamos explorar aparece mencionada mais vezes nas Escrituras do que provavelmente imaginas. E é uma hortaliça que Deus projetou com propriedades anti-inflamatórias tão poderosas que a ciência moderna está apenas começando a compreender completamente o seu potencial curador. Mas antes de revelar qual é, preciso explicar-te algo sobre a inflamação, porque essa é a raiz da tua dor de artrose. A inflamação crônica nas tuas articulações é como um fogo que nunca se apaga, que constantemente está destruindo a cartilagem que protege os teus ossos, que causa aquela dor persistente, aquela rigidez matinal, aquela dificuldade para te moveres livremente. E a medicina convencional normalmente trata isso com anti-inflamatórios, que têm efeitos colaterais sérios, que danificam o teu estômago, que afetam os teus rins, que simplesmente mascaram um problema, sem curar realmente a causa. Mas Deus criou alimentos que funcionam como anti-inflamatórios naturais, sem os efeitos colaterais prejudiciais. Alimentos que não apenas reduzem a inflamação, mas que também nutrem o teu corpo, com vitaminas, minerais e antioxidantes, que promovem a cura genuína de dentro para fora. A primeira hortaliça bíblica que Deus está revelando hoje para a tua cura da artrose é o alho. E sei que alguns estão pensando: alho? Só isso? Mas espera um momento antes de subestimar o que Deus pode fazer através de algo tão simples. O alho aparece mencionado especificamente em Números 11:5, quando os israelitas no deserto lembravam nostalgicamente os alimentos que comiam no Egito, e o alho estava nessa lista. Não era qualquer alimento, era algo que valorizavam profundamente, algo que reconheciam como benéfico para a saúde. E a razão pela qual Deus permitiu que o alho fizesse parte da dieta do seu povo, a razão pela qual esse alimento simples aparece mencionado nas Sagradas Escrituras, é porque contém compostos sulfurosos extraordinários, especificamente a alicina, que tem propriedades anti-inflamatórias documentadas cientificamente. Quando esmagas ou cortas o alho fresco, libera-se essa alicina, que atua no teu corpo, reduzindo as enzimas que causam inflamação nas tuas articulações. Não estou inventando isso. Existem estudos médicos que mostram que o consumo regular de alho reduz significativamente os níveis de proteínas inflamatórias no corpo. Proteínas que estão diretamente relacionadas com a progressão da artrose.
Mas aqui está o ponto poderoso. Quando tomas alho, quando consomes com fé, quando declaras sobre ele: Pai, obrigado porque criaste este alimento, com propriedades curadoras para o meu corpo. Ativa o seu poder em mim agora. Algo mais acontece além da química natural. Ativa-se um elemento sobrenatural, onde a fé coopera com a criação para produzir resultados que vão além do que a ciência pode medir completamente. Agora presta muita atenção ao que vou dizer, porque isso é crítico. Para experimentares os resultados máximos, não basta simplesmente comprar alho em pó na loja e polvilhá-lo ocasionalmente na comida. Precisas consumir alho fresco. Precisas esmagá-lo ou picá-lo. Para liberar a alicina, precisas deixá-lo repousar alguns minutos, depois de picado, para que esses compostos se ativem completamente. Precisas consumi-lo regularmente, não esporadicamente. A cura progressiva requer consistência, requer disciplina, requer que valores a tua saúde, o suficiente para fazer mudanças reais nos teus hábitos diários. E quando começas a incorporar alho fresco na tua dieta diária, quando fazes parte da tua rotina de refeições, começarás a notar, depois de algumas semanas, que a inflamação diminui, que a dor se reduz, que a rigidez melhora. Não acontece da noite para o dia, porque Deus geralmente trabalha em processos, não apenas em eventos instantâneos. Ele está mais interessado em ensinar-te paciência, em desenvolver o teu caráter, em fortalecer a tua fé através do processo, do que simplesmente dar-te alívio instantâneo, sem crescimento e alel. E se estás recebendo esta palavra com fé, se algo no teu espírito está dizendo: sim, vou começar a fazer isso hoje mesmo, então dá like neste vídeo agora mesmo. Não como um gesto vazio, mas como uma declaração de fé, de que concordas com o que Deus está falando, de que estás recebendo esta revelação com um coração disposto a obedecer. Porque quando pressionas esse botão de like, quando afirmas publicamente que esta mensagem tem valor, estás também afirmando diante do céu e diante das forças espirituais invisíveis, que te observam, que és alguém que leva a sério a palavra de Deus, que age sobre o que recebe, que não és um ouvinte esquecido, mas um praticante comprometido. E esse tipo de fé, esse tipo de resposta obediente, é o que atrai mais revelação, mais bênção, mais poder curador de Deus para a tua vida. A segunda hortaliça bíblica, que Deus projetou especificamente, com propriedades para curar a tua artrose, são as cebolas. E novamente as cebolas aparecem mencionadas no mesmo trecho de Números 11, junto com o alho, como parte dos alimentos que os israelitas valorizavam, pelos seus benefícios para a saúde. As cebolas não são apenas um ingrediente culinário comum, são medicina criada por Deus, com compostos ativos extraordinários. Contém quercetina, um flavonoide poderoso, que funciona como anti-inflamatório natural, que reduz o dano oxidativo nas tuas articulações, que protege a cartilagem de maior degeneração. Mas o que torna as cebolas particularmente eficazes para a artrose é que também contém compostos de enxofre, semelhantes ao alho, que trabalham sinergicamente para reduzir a inflamação quando consumidos regularmente. A ciência moderna confirmou que a quercetina nas cebolas inibe especificamente as enzimas que produzem prostaglandinas inflamatórias, essas substâncias químicas no teu corpo que causam dor e inchaço nas articulações afetadas pela artrose. E quando combinas cebolas com alho na tua dieta diária, quando os consomes juntos, os seus efeitos se potencializam mutuamente, criando um efeito anti-inflamatório ainda mais poderoso do que quando consumidos separadamente. Mas deixa-me levar-te mais fundo nesta revelação, porque precisas entender não apenas o que comer, mas como comer para máxima efetividade. As cebolas cruas contêm os níveis mais altos de quercetina e compostos sulfurosos ativos. Quando cozinhas as cebolas, especialmente quando as cozinhas demais,
perdem parte da sua potência medicinal. Portanto, a forma ideal de consumir cebolas, para propósitos anti-inflamatórios, é cruas ou levemente salteadas. Sei que para alguns o sabor forte das cebolas cruas pode ser desafiador, mas aqui está a verdade. A tua cura vale mais do que o teu conforto. A tua restauração vale mais do que as tuas preferências culinárias. Se realmente queres experimentar alívio da dor da artrose, se genuinamente desejas ver melhoria na tua mobilidade e redução na tua inflamação, então precisas estar disposto a fazer sacrifícios pequenos, como comer alimentos que talvez não sejam os teus favoritos, mas que Deus criou especificamente para o teu benefício. E quando o fazes com a atitude correta, quando o fazes como um ato de mordomia do teu corpo, que é templo do Espírito Santo, quando o fazes com gratidão a Deus, por prover esses alimentos curadores, então até o sacrifício se torna adoração. Agora preciso fazer uma pausa aqui para falar-te sobre algo crucial, que determina se realmente vais experimentar os resultados do que estou compartilhando, ou se simplesmente vais acumular informação e nunca ver mudança real. A diferença entre conhecimento e transformação é a aplicação. Podes saber tudo sobre alho e cebolas. Podes entender perfeitamente a sua química e os seus benefícios. Mas se nunca os incorporares consistentemente na tua dieta, continuarás experimentando a mesma dor, a mesma inflamação, a mesma limitação. E é aqui que muitos cristãos falham. Oram pela cura, mas nunca mudam nada. Pedem a Deus que os cure, mas continuam comendo os mesmos alimentos inflamatórios que estão causando problema. Clamam por um milagre, mas ignoram a sabedoria prática que Deus já lhes deu. É como o homem no telhado da casa durante uma inundação, que rejeita 3 barcos de resgate, porque está esperando que Deus o salve. E depois, quando chega ao céu, pergunta: por que não me salvaste? E Deus responde: enviei-te 3 barcos. Às vezes Deus responde às nossas orações através de meios naturais, que requerem que cooperemos, que hajamos, que assumamos responsabilidade pela nossa parte. Ele coloca a provisão diante de ti, mas tu tens que estender a mão e pegá-la. Ele te revela a sabedoria, mas tu tens que aplicá-la. Ele te mostra o caminho, mas tu tens que caminhá-lo. E antes de continuar com a terceira hortaliça bíblica, preciso que faças mais uma coisa. Compartilhe este vídeo com alguém que sabes que está sofrendo com artrose, alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Não guardes esta revelação só para ti. Quando compartilhas verdade que transforma vidas, quando te tornas canal de bênção para outros, algo poderoso se ativa no reino espiritual. A Bíblia diz que há mais bênção em dar do que em receber, e isso se aplica não apenas ao dinheiro, mas também ao conhecimento, à revelação, à verdade que cura. Então pega o teu telemóvel agora mesmo, pensa naquela pessoa que conheces com dor nas articulações, esse familiar, esse amigo, esse irmão da igreja, e envia-lhe este vídeo com uma mensagem simples. Precisas ver isto, porque quando semeias sementes de bênção nas vidas dos outros, quando ajudas outros a encontrar a sua cura, estás também abrindo portas para que Deus complete a tua própria cura, de maneiras que nem sequer podes imaginar. Agora, a terceira hortaliça bíblica que Deus projetou com propriedades específicas para aliviar a tua artrose são as lentilhas. E as lentilhas têm um lugar especial na narrativa bíblica. Lembra-se da história de Esaú, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Gênesis 25 descreve esse momento, em que Esaú chegou do campo exausto e faminto, e Jacó lhe ofereceu um guisado de lentilhas. Agora, muitos pregadores focam na lição espiritual de não desprezar as bênçãos de Deus por gratificação temporária. E essa é uma lição válida e importante. Mas há outra camada aqui que a maioria ignora. Por que especificamente lentilhas? Por que a Bíblia dedica espaço para mencionar este alimento em particular? Porque as lentilhas eram reconhecidas
no mundo antigo como alimento poderoso, nutritivo, curador, e Deus estava revelando através dessa história que até os alimentos simples que Ele criou têm valor extraordinário. As lentilhas são leguminosas ricas em proteína vegetal, em fibra, em minerais essenciais como magnésio e zinco. Mas o que as torna particularmente eficazes para a artrose é o seu alto teor de folato e outros compostos anti-inflamatórios, que reduzem os níveis de homocisteína no teu corpo, uma substância que, quando elevada, está associada a maior inflamação e maior dor articular. Mas há mais. As lentilhas também contêm antocianinas, especialmente as de cor escura, que são antioxidantes potentes, que protegem a cartilagem das tuas articulações do dano oxidativo. Pensa na cartilagem como uma esponja que amortece o contato entre os teus ossos. Quando essa cartilagem se deteriora por inflamação crônica e estresse oxidativo, os ossos começam a roçar uns nos outros, causando aquela dor intensa característica da artrose. Mas quando consomes alimentos ricos em antioxidantes, como as lentilhas, estás dando ao teu corpo as ferramentas de que necessita para proteger e potencialmente regenerar essa cartilagem danificada. Não é magia, é design inteligente de um Deus que conhece exatamente como funciona o teu corpo, porque Ele o criou. E quando honras esse design, quando cooperas com os princípios de saúde que Ele estabeleceu, experimentas os resultados que Ele sempre quis que tivesses: vida abundante, vitalidade e liberdade de dor desnecessária. Agora sei que alguns estão pensando, isso soa bem em teoria, mas realmente vai funcionar para mim? A minha artrose é severa. Já tentei tantas coisas. Estou cansado de falsas esperanças. E entendo completamente esse ceticismo, porque vem de um lugar de dor genuína, de desilusão repetida, de promessas não cumpridas. Mas deixa-me fazer-te esta pergunta. Já tentaste realmente o que Deus projetou, especificamente para a tua cura? Já incorporaste consistentemente esses alimentos bíblicos na tua dieta diária durante um período suficiente para ver resultados? Ou apenas tentaste tratamentos modernos, suplementos caros, terapias alternativas, mas nunca voltaste ao básico, ao que Deus estabeleceu desde o princípio da criação? Porque às vezes a resposta que procuramos desesperadamente, em lugares complicados e caros, está disponível o tempo todo, em lugares simples e acessíveis. Deus tem um padrão de usar coisas simples para alcançar resultados poderosos. Ele usou uma vara na mão de Moisés para dividir o Mar Vermelho. Usou 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000. Usou saliva misturada com terra para curar olhos cegos. E pode usar hortaliças simples que crescem da terra para curar as tuas articulações inflamadas. Se vieres com fé, se fores obediente, se fores consistente. E quero que entendas mais uma coisa sobre como funciona a cura progressiva, porque isso vai proteger a tua fé quando não vires resultados instantâneos. Quando plantas uma semente, não esperas que a árvore cresça completamente, da noite para o dia. Entendes que há um processo, que há etapas, que requer tempo para a semente germinar, para as raízes se estabelecerem, para o caule emergir, para as folhas se desenvolverem, para eventualmente produzir fruto. E ninguém diz que a semente não funciona só porque não viu uma árvore completa no dia seguinte ao plantio. Todos entendem que o crescimento natural leva tempo. Da mesma forma, quando começas a incorporar esses alimentos curadores na tua dieta, quando começas a dar ao teu corpo a nutrição anti-inflamatória de que necessita desesperadamente, há um processo que ocorre. No início, as mudanças podem ser tão sutis que mal as notas. Talvez durmas um pouco melhor, talvez a rigidez matinal diminua ligeiramente, talvez consigas mover-te um pouco mais livremente. São sinais pequenos de que algo está mudando internamente. Mas se fores consistente, se continuares fielmente, se não te desanimares pela aparente lentidão do processo, eventualmente essas mudanças sutis
acumulam-se em melhorias significativas, que transformam completamente a tua qualidade de vida. Então a quarta hortaliça bíblica que precisas conhecer, que Deus revelou na sua palavra para teu benefício, é o pepino. E os pepinos aparecem mencionados em Números 11:5, novamente nessa lista de alimentos que os israelitas recordavam do Egito, mas também aparecem em Isaías 1:8, onde se menciona uma cabana num campo de pepinos. Os pepinos eram cultivos importantes no mundo bíblico, não apenas pelo seu sabor refrescante, mas pelas suas propriedades medicinais, que as culturas antigas reconheciam intuitivamente. Os pepinos são 95% água, o que já os torna extraordinários para a hidratação. E a hidratação adequada é absolutamente crítica para a saúde das tuas articulações. O líquido sinovial que lubrifica as tuas articulações, que permite que se movam suavemente sem fricção, requer hidratação adequada para funcionar corretamente. Quando estás cronicamente desidratado, esse líquido torna-se mais espesso, menos eficaz, e as tuas articulações sofrem mais fricção, mais dano, mais dor. Mas os pepinos não são apenas água. Contém compostos anti-inflamatórios chamados cucurbitacinas. Contém flavonoides e taninos, que têm efeitos antioxidantes. E contém sílica, um mineral essencial para a saúde do tecido conjuntivo, incluindo a cartilagem das suas articulações. Mas aqui está o detalhe que precisas entender para obter o máximo benefício dos pepinos. A maior concentração de nutrientes está na casca. Então, quando descascas um pepino antes de comê-lo, estás literalmente descartando a parte mais benéfica. Precisas comer pepinos orgânicos sem descascar para obter todos os benefícios que Deus projetou neste alimento. E a melhor maneira de consumir pepinos para propósitos anti-inflamatórios é crus em saladas, em sumos verdes, como snack entre refeições. Alguns estudos mostraram que o sumo de pepino fresco tem efeitos anti-inflamatórios significativos quando consumido regularmente, reduzindo os marcadores de inflamação no corpo de forma mensurável. E quando combinas com os outros alimentos que já mencionamos, alhos, cebolas, lentilhas, estás criando uma dieta anti-inflamatória poderosa, que ataca a artrose de múltiplos ângulos simultaneamente. E agora preciso que pares por um momento e sejas honesto contigo mesmo. Quantas dessas hortaliças bíblicas estás consumindo regularmente agora mesmo? Se és como a maioria das pessoas, provavelmente muito poucas. Talvez ocasionalmente cozinhes com alho ou cebola, mas não os consomes intencionalmente, pelas suas propriedades curadoras. Provavelmente quase nunca comes lentilhas. É possível que comas pepinos de vez em quando numa salada, mas não consistentemente. E aí está o teu problema. Não é que esses alimentos não funcionem, é que nunca os usaste corretamente. É como ter antibióticos no armário, mas nunca os tomares. E depois perguntares por que a infecção não melhora. Deus te deu as ferramentas, mas tu tens que usá-las. E a boa notícia é que não é tarde demais para começar agora mesmo. Não importa quanto tempo tens sofrido, não importa quão severa é a tua condição, podes começar hoje a incorporar esses alimentos curadores e começar a ver melhorias progressivas. Mas antes de revelar a quinta e última hortaliça bíblica, a mais poderosa de todas para a artrose, preciso que faças algo profético. Preciso que deixes um comentário agora mesmo dizendo exatamente isto. Começo a minha cura hoje. Porque quando declaras isso publicamente, quando o escreves onde outros podem ver, estás fazendo mais do que simplesmente escrever palavras. Estás fazendo uma proclamação de fé, que tem peso espiritual. Estás declarando diante do céu que já não vais ser passivo acerca da tua saúde, que vais tomar ação, que vais cooperar com Deus no teu processo de cura. E esse tipo de declaração, esse tipo de compromisso público, ativa algo no reino invisível que começa a mover coisas a teu favor. Então faz isso agora antes de continuar. Escreve. Começo a minha cura hoje nos comentários. E enquanto escreves,
Diz em voz alta também, porque as tuas palavras faladas têm poder criativo, têm autoridade espiritual, têm a capacidade de estabelecer realidades que ainda não existem no natural, mas que já estão decretadas no espiritual. A quinta hortaliça bíblica, a mais poderosa de todas para combater a artrose, é uma que muitos não esperariam: o melão. E especificamente o melão aparece mencionado em Números 11:5, onde os israelitas o recordavam como um dos alimentos valiosos do Egito. Agora, tecnicamente o melão é uma fruta, não uma hortaliça. Mas em termos culinários e na classificação bíblica, as abóboras e melões eram agrupados com as hortaliças. E o melão, particularmente variedades como o melão cantaloupe, extraordinariamente rico em beta-caroteno, em vitamina C, em compostos anti-inflamatórios, que são especificamente benéficos para as articulações. O beta-caroteno é convertido em vitamina A no teu corpo, e a vitamina A é absolutamente essencial para a saúde da cartilagem. Sem vitamina A suficiente, o teu corpo não consegue manter, nem reparar a cartilagem danificada de forma eficaz. Mas além disso, os melões contêm cucurbitacina, um composto que estudos científicos mostraram ter efeitos anti-inflamatórios potentes, inibindo especificamente as vias inflamatórias, que causam dor e degeneração nas articulações artríticas. Mas o que torna o melão particularmente poderoso é a sua alta concentração de água, combinada com esses nutrientes. É como um sistema de entrega perfeito, que hidrata as tuas articulações, ao mesmo tempo que as nutre com os compostos exatos de que precisam para curar. E quando consomes melão fresco regularmente, especialmente de manhã, quando teu corpo está ligeiramente desidratado, depois de horas de sono, estás dando às tuas articulações uma infusão de hidratação e nutrição que prepara o teu dia para menos dor e mais mobilidade. Alguns testemunhos documentados de pessoas com artrose que incorporaram melão diariamente na dieta relatam melhorias significativas na rigidez matinal, especificamente naquela sensação de articulações bloqueadas ao acordar, que gradualmente melhora à medida que te moves durante o dia. E agora que tens as 5 hortaliças bíblicas completas, alho, cebolas, lentilhas, pepino e melão, precisas entender como implementar isso praticamente na tua vida diária. Não é complicado, não requer que te torne chefe gourmet, nem que passes horas na cozinha. Simplesmente requer intencionalidade, planejamento básico, compromisso consistente. Aqui está um plano simples que qualquer um pode seguir. Começa a tua manhã com melão fresco, uma porção generosa, que te hidrata e te dá esses antioxidantes poderosos. No teu almoço, incorpora uma salada grande com pepinos crus sem casca, cebolas cruas em rodelas e um molho que inclua alho cru esmagado, misturado com azeite de oliva e limão. No teu jantar, prepara lentilhas de alguma forma, como sopa, como guisado, como salada de lentilhas, acompanhadas novamente com alho e cebola. Isso não é difícil, não é caro, não requer ingredientes exóticos, nem suplementos caros. É simplesmente voltar ao básico, ao que Deus projetou, ao que funciona. Mas agora preciso levar-te ao coração desta mensagem, ao lugar onde a revelação se encontra com a transformação, onde o conhecimento se ativa através da fé. Porque posso dar-te toda a informação do mundo sobre esses alimentos bíblicos, posso explicar-te toda a ciência por trás das suas propriedades anti-inflamatórias, posso mostrar-te testemunhos de pessoas que experimentaram melhorias dramáticas, mas nada disso importará. Se não entenderes esta verdade fundamental, a tua cura não vem apenas dos alimentos. A tua cura vem de Deus, que projetou os alimentos. A criação não tem poder em si mesma. O poder está no Criador, que projetou inteligentemente cada planta, cada hortaliça, cada fruta, com propósitos específicos, para o bem-estar dos seus filhos. Então, quando consomes esses alimentos, não basta simplesmente mastigar e engolir. Precisas fazê-lo com fé, com gratidão,
com reconhecimento de que cada mordida é um presente de um Pai amoroso, que se preocupa profundamente com a tua dor, com a tua mobilidade, com a tua qualidade de vida. E é por isso que vamos fazer algo poderoso agora mesmo, algo que vai ativar o elemento sobrenatural, que toma esses princípios naturais de saúde e os eleva a um nível de efetividade que vai além do que a ciência pode explicar. Vamos orar juntos, e não vai ser uma oração religiosa mecânica que simplesmente recitas, porque é o apropriado. Vai ser uma oração de fé genuína, onde declaramos a verdade de Deus sobre o teu corpo, onde convidamos o seu poder curador a trabalhar nas tuas articulações, onde combinamos a sabedoria prática que Ele nos deu, com a fé sobrenatural que Ele requer. Então, se estás pronto, se realmente queres experimentar cura, se estás disposto a combinar ação obediente com fé ativa, então vem comigo a esse lugar de intimidade com Deus agora mesmo. Não importa onde estejas enquanto ouves isto, não importa quem está ao teu redor. Fecha os olhos por um momento. Coloca as tuas mãos sobre as áreas do teu corpo onde sentes mais dor de artrose. E ora comigo estas palavras do fundo do teu coração. Pai Celestial, Criador do universo e designer do meu corpo, venho perante ti agora com humildade e com fé. Reconheço que tu não apenas criaste o mundo, mas o criaste com ordem perfeita, com design inteligente, com provisões específicas para cada necessidade que os teus filhos enfrentariam. Pai, confesso que ignorei os princípios de saúde que estabeleceste, que não valorizei o meu corpo como templo do Espírito Santo da maneira que deveria, que permiti que hábitos destrutivos causassem dano desnecessário. Mas hoje, agora mesmo escolho mudar. Escolho honrar-te com o meu corpo. Escolho cooperar com os princípios de cura que revelaste na tua palavra. Pai, obrigado pelo alho que criaste com propriedades anti-inflamatórias. Obrigado pelas cebolas ricas em quercetina. Obrigado pelas lentilhas cheias de nutrientes protetores. Obrigado pelos pepinos que hidratam e curam. Obrigado pelos melões que restauram e renovam. E mais do que agradecer pelos alimentos, agradeço pela tua sabedoria, pelo teu cuidado, pelo teu amor que se preocupa, até pelos detalhes físicos da minha vida diária. Senhor, agora decreto sobre o meu corpo cura em nome de Jesus. Decreto sobre estas articulações inflamadas que a inflamação diminua. Decreto sobre esta cartilagem danificada que comece um processo de restauração. Decreto sobre esta dor que se retire. Decreto sobre esta rigidez que se solte. Decreto liberdade de movimento. Decreto restauração de mobilidade. Decreto renovação de vitalidade. E Pai, comprometo-me diante de ti agora mesmo a ser um mordomo fiel deste corpo que me deste. Comprometo-me a incorporar esses alimentos curadores na minha dieta diária. Comprometo-me a ser consistente, mesmo quando não vir resultados imediatos. Comprometo-me a confiar no teu design, na tua sabedoria, no teu tempo perfeito. Senhor, sei que a minha cura é da tua vontade, porque Jesus já pagou o preço completo por ela na cruz. Pelas suas feridas fui curado. Essa é uma verdade estabelecida, uma realidade espiritual, um fato consumado. E agora reclamo a manifestação física dessa verdade espiritual sobre o meu corpo, que o que já é verdade no reino invisível se manifeste no reino visível, que o teu poder curador flua através de cada articulação, cada ligamento, cada tecido conjuntivo, cada área afetada pela artrose. Pai, também oro por todos os que estão ouvindo esta mensagem, por cada pessoa que está sofrendo com dor nas articulações, com inflamação crônica, com mobilidade limitada. Toca os seus corpos agora mesmo com o teu poder curador. Dá-lhes fé para crer. Dá-lhes disciplina para serem consistentes. Dá-lhes sabedoria para implementar estes princípios corretamente. Que esta não seja apenas mais uma mensagem que ouvem e esquecem, mas que seja um ponto de viragem na sua jornada de saúde, o momento em que tudo muda, porque decidiram cooperar com o teu design. Senhor, sabemos que és o mesmo ontem, hoje e para sempre,
que o teu poder não diminuiu, que continuas curando hoje, como curavas quando Jesus andava na terra. Então manifesta-te agora mesmo, move-te com poder, confirma a tua palavra com sinais que a seguem, e toda a glória, toda a honra, toda a louvor será para ti, porque tu és o Deus que cura, tu és o Senhor que sara, em o nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Agora abre os olhos lentamente e quero que saibas algo importante. Algo acabou de mudar no reino espiritual. Quando oras com fé genuína, quando declaras a palavra de Deus sobre a tua situação, quando te comprometes a obedecer, as coisas começam a mover-se no invisível, que eventualmente se manifestarão no visível. Não precisa sentir algo dramático agora mesmo para que seja real. A fé não é um sentimento. A fé é confiar em Deus, mesmo quando as tuas circunstâncias ainda não refletem o que Ele prometeu. E a tua parte agora é simples. Mantenha o teu compromisso. Começa amanhã mesmo a incorporar esses alimentos na tua dieta. Sê consistente, sê paciente, sê fiel. E observa como Deus honra a tua obediência com resultados que talvez não possas explicar completamente, mas que definitivamente experimentarás pessoalmente. E se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus enquanto orávamos, se algo dentro de ti se ativou com fé renovada, então preciso que faças mais uma coisa. Dá like neste vídeo agora mesmo. Compartilha-o com outros que precisam desta palavra e deixa-me um comentário contando o teu testemunho. Talvez já estejas experimentando melhoria. Talvez acabaste de começar hoje. Talvez estejas te comprometendo agora mesmo a ser consistente. Seja o que for, partilha-o, porque o teu testemunho tem poder. A tua história importa, a tua declaração pública do que Deus está fazendo na tua vida não só te fortalece a ti, como também dá fé e esperança a outros que estão lutando as mesmas batalhas. Então agora que tens todo o conhecimento de que precisas, agora que oraste a oração de fé, agora que fizeste o teu compromisso diante de Deus, quero dar-te algumas instruções práticas finais que vão maximizar os teus resultados. Primeiro, precisas entender que esses alimentos funcionam melhor quando fazem parte de uma dieta geral anti-inflamatória. Não podes comer alho, cebolas e lentilhas numa refeição e depois encher-te de alimentos inflamatórios, como açúcares processados, farinhas refinadas, óleos vegetais oxidados, e esperar ver resultados dramáticos. Precisas fazer uma transição completa para um estilo de alimentação que honre o teu corpo. Segundo, a hidratação é crítica. Precisas beber água pura suficiente todos os dias. Não refrigerantes, não sumos açucarados, mas água simples, que permite ao teu corpo eliminar toxinas e que mantém as tuas articulações adequadamente lubrificadas. Terceiro, o descanso apropriado é essencial, porque o teu corpo faz a maior parte do seu trabalho de reparação e regeneração enquanto dormes. Se estás dormindo apenas 4 ou 5 horas por noite, se o teu sono é de má qualidade, interrompido e fragmentado, então o teu corpo não tem o tempo de que necessita para implementar completamente os processos de cura. Quarto, o estresse crônico é um fator inflamatório massivo. Quando vives em estresse constante, quando a tua mente nunca descansa, quando estás sempre ansioso e preocupado, o teu corpo produz hormônios de estresse que causam inflamação sistêmica. Então precisas aprender a descansar em Deus, a soltar as tuas preocupações, a confiar na sua provisão e no seu cuidado. A Bíblia diz em Filipenses 4 que não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não é apenas um benefício espiritual abstrato. Essa paz tem efeitos físicos mensuráveis no teu corpo, reduzindo a inflamação, melhorando a função imune, promovendo processos de cura. Quinto, o movimento moderado é importante. Sei que quando as tuas articulações doem,
A última coisa que queres fazer é mover-te. Mas a imobilidade completa piora a artrose. Precisas encontrar um equilíbrio onde te moves o suficiente para manter as tuas articulações flexíveis e a tua circulação fluida, mas não tanto que causes mais dano ou inflamação. Caminhar suave, natação, alongamentos gentis, yoga adaptado. São todas opções excelentes, que podem ajudar em vez de piorar a tua condição. E agora quero falar-te sobre algo que vai além do aspecto físico da artrose, porque precisas entender que às vezes a dor que experimentas no teu corpo está conectada com dor que carregas na tua alma. A ciência moderna está descobrindo o que a Bíblia sempre ensinou, que és um ser integrado, onde espírito, alma e corpo estão profundamente interconectados. Não pode separar completamente a tua saúde física da tua saúde emocional e espiritual. Então preciso perguntar-te: alguma amargura não resolvida no teu coração? Algum ressentimento que tens carregado durante anos? A falta de perdão para com alguém que te feriu profundamente? A dor emocional que nunca processaste adequadamente? A Bíblia ensina em Provérbios 17:22 que o coração alegre é boa medicina, mas o espírito quebrantado seca os ossos. Literalmente está dizendo que o teu estado emocional afeta a tua saúde física, ao nível ósseo, ao nível das articulações. Então, se queres experimentar cura completa da tua artrose, precisas também buscar cura de qualquer ferida emocional ou espiritual que estejas carregando. Isto não é condenação, não é julgamento. É simplesmente reconhecimento da verdade, de como Deus te projetou. Ele te criou como um ser completo, onde tudo está conectado, e o seu desejo é curar-te completamente. Não apenas as tuas articulações, mas o teu coração, a tua mente e a tua alma. Então te convido agora mesmo a examinares o teu interior honestamente. Se há algo que precisas soltar, alguém a quem precisas perdoar, alguma dor que precisas entregar a Deus, faz isso agora. Não adies mais, porque quando soltas essas cargas emocionais, quando experimentas cura interior, frequentemente descobres que o teu corpo também começa a curar, de maneiras que não esperavas. E antes de terminar esta mensagem, preciso dizer-te mais uma coisa, que é absolutamente crítica. A consistência é a chave. Não podes experimentar esta dieta anti-inflamatória bíblica durante 3 dias e depois desistir, porque não viste resultados dramáticos imediatos. A cura progressiva requer tempo, requer fé que persevera, requer paciência que confia no processo de Deus, mesmo quando não vês evidência imediata. Lembra-te da história do servo de Elias em 1 Reis 18. Elias orou por chuva e enviou seu servo para olhar para o mar 7 vezes. Nas primeiras 6 vezes não havia nada. O servo voltava dizendo: não há nada. Mas Elias não desistiu. Continuou orando. Continuou enviando o servo para olhar. E na 7ª vez finalmente apareceu uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. E essa nuvem pequena tornou-se numa tempestade poderosa, que acabou com a seca. A lição é esta: às vezes tens que perseverar na fé, mesmo quando não vês resultados imediatos, confiando que Deus está trabalhando nos bastidores, que algo está mudando no invisível, que em breve se manifestará no visível. Então te desafio hoje a fazer um compromisso de 90 dias. 90 dias consumindo essas 5 hortaliças bíblicas consistentemente. 90 dias seguindo uma dieta anti-inflamatória. 90 dias de hidratação adequada, descanso apropriado, gestão de estresse, movimento moderado e documenta o teu progresso. Leva um diário onde anotes diariamente o teu nível de dor, a tua rigidez matinal, a tua mobilidade geral, porque te garanto que, se fores consistente, se fizeres isto fielmente durante 90 dias, vais ver melhorias que te vão surpreender. Talvez não seja cura completa e instantânea, mas definitivamente será progresso significativo, que te dará esperança renovada, que te mostrará que o teu corpo tem capacidade de curar, quando lhe dás as ferramentas corretas
E quando combinas fé com obediência, e quando começares a experimentar essa melhoria, quando começares a mover-te mais livremente, quando a dor diminuir, quando recuperares atividades que pensavas ter perdido para sempre, volta a este vídeo e deixa-me o teu testemunho, porque a tua história vai inspirar outros. O teu testemunho vai dar fé a alguém que está exatamente onde tu estavas hoje. Alguém que está considerando se isto realmente funciona. Alguém que precisa ver evidência de que Deus ainda cura, de que a sua palavra é verdadeira, de que estes princípios bíblicos realmente produzem resultados reais em vidas reais. Então não guardes o teu testemunho para ti mesmo. Partilha-o, proclama-o, deixa que outros se beneficiem do que Deus fez na tua vida. E finalmente quero recordar-te que a tua cura não é só para ti. Deus quer curar-te para que possas servi-lo com maior efetividade, para que possas abençoar outros com maior capacidade, para que possas cumprir o propósito completo para o qual Ele te criou. Quando estás constantemente lidando com dor crônica, quando a tua mobilidade está limitada, quando a tua energia está drenada pela inflamação constante, é difícil viver no teu propósito completo. Mas quando experimentas cura, quando recuperas a tua vitalidade, quando te libertas da dor que te estava limitando, de repente podes fazer mais, servir mais, dar mais, impactar mais vidas para o reino de Deus. E essa é realmente a razão pela qual Deus se preocupa com a tua saúde física. Não é apenas para que estejas confortável, é para que possas ser efetivo na sua obra, para que possas ser uma bênção para outros, para que possas glorificá-lo com a tua vida completa. Então termino esta mensagem com uma declaração final sobre a tua vida. Em nome de Jesus, declaro que a tua artrose não tem a última palavra. Declaro que a dor que tens experimentado está chegando ao fim. Declaro que a inflamação está diminuindo. Declaro que as tuas articulações estão sendo restauradas. Declaro que estás entrando numa temporada de cura progressiva e melhoria contínua. Declaro que dentro de 90 dias estarás testemunhando do que Deus fez no teu corpo, quando combinaste fé com obediência, quando aplicaste a sua sabedoria com consistência, quando confiaste no seu design, acima das limitações que o mundo te impôs, e tudo para a glória de Deus. Amém. Agora levanta-te com esta convicção no teu espírito. Não deixes que esta palavra fique só na emoção. Não permitas que seja apenas inspiração momentânea. Vai, começa hoje. Compra esses alimentos. Prepara-os com fé. Consome-os com gratidão. Faz isso como um ato de obediência. Faz isso como um ato de adoração. Faz isso como quem decide viver e não simplesmente sobreviver. Sê constante mesmo quando não vires resultados imediatos. Sê paciente quando a mudança parecer lenta. Sê disciplinado quando a tentação quiser voltar. Porque Deus honra a perseverança. Deus honra aquele que decide mudar. Deus honra aquele que cuida do templo. Que Ele mesmo perhere o jote e teu o ponto e prepara-te. Prepara-te para experimentar o que Deus tem reservado para ti. Prepara-te para ver os teus exames médicos transformados. Prepara-te para sentir o teu corpo mais leve. Prepara-te para dormir sem medo. Prepara-te para viver com PAZ.MAC. Antes de terminar, quero pedir-te algo muito importante. Se esta palavra falou ao teu coração, se sentiste que não foi coincidência teres chegado até aqui, inscreve-te agora mesmo no canal Caminho do Infinito. Não é apenas um botão, é uma decisão de continuar caminhando em fé. Aqui não compartilhamos palavras vazias. Aqui compartilhamos direção, esperança, disciplina e revelação prática para a tua vida. Ativa o sininho para não perderes as próximas mensagens, porque o que vem continuará fortalecendo a tua fé, a tua saúde e o teu propósito. Dá like neste vídeo, comenta o teu compromisso, compartilha-o com alguém que precise. Quando fazes isso, não estás apenas interagindo com um conteúdo, estás se tornando instrumento de Deus para levar cura a outras pessoas. E agora sim, que o Senhor te abençoe abundantemente, que a sua paz guarde a tua mente,
Que o seu poder fortaleça o teu corpo. Que a sua graça te sustente em cada passo. Que o seu nome seja glorificado através do teu testemunho de restauração. Vemo-nos na próxima mensagem. Mantenha a tua fé. Mantenha a tua esperança. Mantenha os teus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o mesmo ontem, hoje e para sempre. E lembra-te, foste criado para viver com plenitude. Deus te abençoe.